Graça e paz a todos aqui, meus companheiros de Facebook. Não sei que hora é, em que momento nós estamos, já é 21h12. Bem, eu vou falar algumas coisas aqui porque meu áudio estava cortando muito em relação àquilo que tange as questões relacionadas à igreja que nós estamos tratando pelo YouTube. Como eu não consigo utilizar a câmera do próprio notebook, por quê? Eu não sei o que aconteceu, mas no notebook que eu tenho, no notebook, existe uma problemática terrível. Qual é a problemática? É que o som, para captar o som sai também, eu acredito que o som do cooler, sai muito alto e estridente. De modo que as pessoas que estão me escutando, ficam também escutando o som do cooler, que é muito alto. Se existe alguma pessoa aqui, eu gostaria que está acompanhando, eu gostaria de saber se essa pessoa está me escutando de forma audível, sem nenhum tipo de dissincronia, tá certo? Eu gostaria de saber se você está me escutando de forma audível. Eu queria convidar meu amigo Júnior para ver se a gente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Júnior aqui. Não, eu não consigo também não. É complicado. Som, ok, som. Vocês estão me escutando bem? Deixa eu ver aqui se vocês estão me escutando bem. Som, ok, som. Não tem ninguém para me responder. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui via... Sim, tá no Facebook mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Você está me escutando bem? Uma pessoa falou aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Júnior, eu gostaria de te chamar aqui para essa live, se você não tiver com algum problema, para que a gente possa... Graças paz, Apri, tudo bem? Deixa eu ver se o Júnior aí vai querer participar, para que a gente possa tratar algumas questões relacionadas à igreja. Som, ok, som, ok, som. Graças paz a todos. Então vamos lá. Já que eu acredito que Júnior deve ter um óbvio se ele não estiver trabalhando ou alguma coisa assim. Boa noite, tia Rosinha, tudo bem? Graças paz. Hoje nós vamos tratar, infelizmente eu tentei tratar aqui nas questões relacionadas ao YouTube, mas não consegui. Foi mais uma vez falho. Eu sempre trato as minhas aulas no Google Meets, mas existe um óbvio terrível que eu não consigo intercambiar o Google Meets com o som. Tá tudo escutando bem, não é isso? Então vamos lá. Bem, hoje a gente vai tratar sobre as questões de eclesiologia. Eclesiologia é uma doutrina que nós entendemos que é a doutrina da igreja. É as questões fulcrais e exordiais no que tange uma dogmática, uma teologia sistemática. Teologia sistemática ficou mais familiarizado com o movimento da Reforma Protestante e também na questão da ideia do evangelicalismo a partir do século XIX, baseado no fundamentalismo norte-americano. Nós vamos tratar hoje sobre a questão pelo menos do nascedor, a questão exordial ou a propedêutica no que tange necessariamente essa questão da igreja. Eclesiologia, segundo o BDGA 3, que é um dos melhores dicionários citado por Norman Geisler e outros, até existe uma pequena contribuição, acredito, que do Stanley Porter, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito elevado nas línguas originais, principalmente do grego. Enfim, eclesiologia é a junção de duas palavras. Que é uma preposição grega, é a palavra kaleo. Kaleo quer dizer chamado e para fora. Chamados para
fora. Embora que uma conceituação moderna e muito errada, muito paupérrima no que tange a questão de uma cognoscibilidade, mas a palavra eclesiologia, ela tem esse nascedor dos chamados para fora, porque ela tem o seu desenvolvimento a partir da glamoralização do experimento da democracia grega. Segundo Kennedy, ele vai dizer que existe três tipos de poder, de poder, né, que experimentou a Grécia Antiga. Primeiro, a monarquia, que era um poder mono, quer dizer, um poder dado a uma pessoa. Depois, a oligarquia, que é as pessoas de uma classe financeira mais elevada, que a gente conhece como aristocracia. Oligos, quer dizer poucos, isso está na sistemática do professor Mateus, muito bem colocado. E depois vem a democracia, que é a questão demos, quer dizer povo, cracia, kratos, vem de kratos, que quer dizer poder dado ao povo. Necessariamente a questão, as pessoas tinham que serem chamadas, elas são convocadas para fora das suas ambientes familiares, para umas reuniões em relação ao fórum, para deliberarem ideias em relação a tudo aquilo que é existente para aquela sociedade. As pessoas que participavam e votavam para decidir algumas ideias, por isso que vem essa ideia de democracia, que é uma derrubada em relação aos outros dois tipos de poderes que existiam na Grécia Antiga. Bem, partindo desse pressuposto, observando nessas questões relacionadas à Bíblia, principalmente no Palaia de Attique, que é a questão da antiga aliança, e o Recaine de Attique, que é a nova aliança, vejam, a questão é só o modus operandi que é diferente. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas a ideia é a mesma. A ideia que nós vemos, quando se fala da reunião, a gente vê a reunião, principalmente nas questões litúrgicas, tá certo? E militares, que é chamada de carral. Essa ideia desse carral é a ideia do ajuntamento, desde que se passe de um pressuposto de uma liturgia, ou também um ajuntamento do povo de Deus em relação à questão do militarismo. A gente vê isso principalmente num livro que traz muito essa questão da liturgia em Levítico e no livro de Êxodo, quando Moisés conclama o povo para estarem diante do tabernáculo. A ideia é chamada de carral, que foi traduzido, que nós chamamos da Septuaginta, que é uma das traduções e não é a primeira tradução. Nós observamos isso com a palavra eclesia, ou eclesia, ou foi utilizada a palavra sinagogue. Sinagogue, ou sinagoga, que nós conhecemos muito bem, porque nós vemos isso de forma pletórica no Novo Testamento. Nós vemos isso de forma pletórica. A ideia da sinagoga é um sistema sinagogal para que o John Julius Stott Jr., no seu livro Fontes Judaicas do Novo Testamento, ou até Oscar, no seu livro A Sombra do Segundo Templo, eles chamam de um movimento restauracionista identitário, que acontece principalmente quando as pessoas estão no exílio da Babilônia. E se achou por bem, em alguns momentos, na questão da tradução da Septuaginta, colocar essa questão sinagogue, que depois se transforma. Não, a bem da verdade não se transforma, já é um sistema teopedagógico para que as pessoas não percam a sua identidade, porque estão numa ambiência mais esdrúxula possível, como diz Albert Erdensheim, que ele vai dizer que foi o momento mais triste e mais execrável da história do povo de Deus, antes do que nós conhecemos como nos holocaustos que aconteceu na época de Hitler. Bem, a questão eclesia, ela nasce lá no Antigo Testamento também. A priori, a igreja não nasce no Antigo Testamento. A igreja nasce na eternidade. Quem faz um silogismo basilar é o próprio Norman Geisler, a partir do seu segundo livro, no seu segundo volume, que ele trata muito bem, colocando isso, que Deus é eterno, os seus pensamentos também, e desde a eternidade Deus pensou na igreja. No livro Proclamação do Evangelho, Karl Barth vai dizer o seguinte: a igreja nada mais é do que as pessoas que estão reunidas e estão querendo escutar a voz de Deus, ou o Vox Dei. Isso eu concordo, isso aí de forma clara, porque Karl Barth ele tem esse ideário e está simbiótico e harmônico naquilo que tange as questões relacionadas à igreja. A igreja nada mais é do que pessoas que se ajuntam para escutar o Vox Dei. Quando a gente vê essa questão, na Septuaginta, ele é utilizado em Deuteronômio capítulo 30, que é o livro mais teológico do Antigo Testamento, segundo nós conhecemos no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison.
A Deto aqui está perguntando o que significa. Eclesiologia é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja das questões por que nós se ajuntamos, onde nasce a igreja, as questões do oficialato da igreja. Rapaz, só tem pessoas... no caso aqui tem Carlos Alberto, que é um amigo nosso. Júnior Ladeira dispensa comentário. Júnior Ladeira é a encarnação de Tomás de Aquino, só que mais reformado, e outras pessoas que estão também nos acompanhando aqui. Eu sei que não vai dar essas questões de audiência por algumas postagens no Facebook que a gente faz, que é bem contrário a essa questão. Júnior, infelizmente aqui no Facebook eu não tenho como postar as questões dos slides. Mas vamos lá. Nós observamos isso, por exemplo, no dicionário BDGA, não é? Que é o mais conhecido, digamos assim, o mais utilizado pelos teólogos, principalmente por nada mais nada menos que Norman Geisler. Lá, essa questão de eclesia, ela aparece de várias formas. Ela aparece principalmente nas questões homéricas, grega, que fala de ajuntamento quando as pessoas iam se reunir. No próprio Udo Scheller, eu acho que é esse o nome daquele autor, que fala sobre a vida e obra e pensamento do apóstolo Paulo, ele vai dizer que uma tal de Júnia, ela convocou o povo, né, essa eclesia, para as pessoas deliberar a ideia do lugar pertinente a ela. Bem, essa questão da eclesiologia, no Novo Testamento tem a questão, a sua epifania, lá em Mateus 16, que é um texto muito interessante. Também ele é um texto patrístico, é um léxico patrístico. Ele não só trata das questões patrísticas, não é, Júnior? Ele trata também de algumas questões pertinentes e ele é muito bom. Eu acredito que ele e o novo dicionário de exegese do Novo Testamento eles estejam bem pareados nessa questão de autoridade. Algumas pessoas dizem que o novo dicionário de exegese do Novo Testamento ele não é muito bem visto porque tem algumas falácias lexicais. Então vamos lá. Tendo esse ideário em relação daquilo que é eclesiologia, nós temos a sua epifania em relação à igreja lá em Mateus capítulo 16, 18, que é um texto que tem como epiteto a confissão petrina. A confissão petrina, Mateus 16, 18, que sobre esta pedra, teu nome és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma ideia que se tem em relação ao que se diz um nascedor ou epifania daquilo que se tem em igreja. É claro, mostrado no texto, até nas questões originais, eu não tenho como comprovar aqui, mas a questão do artigo repousa sobre a pedra, que no caso está no feminino, e Petros, que não tem nem artigo, está na questão do masculino. A gente observa claramente que a pedra ali identifica a pessoa de Cristo, visto que, deixa eu dizer só uma coisa aqui, eu sou favorável à ideia do Gelsenkirchen. No livro de Walter Kaiser Jr., quando vai falar de hermenêutica, ele vai dizer que existe mais de 4.000 citações indiretas que confeccionam o Novo Testamento. Pelo menos eu entendo que seja muito mais. Eu entendo que o eco, tanto as questões do eco intertestamentário ou temas longitudinais, são pertinentes na cabeça dos escritores do Novo Testamento. A questão de que se tem uma ideia de que o texto do Novo Testamento seja algo que não seja totalmente intercambiável ou que se tem uma nova ideia, eu parto do pressuposto Gelsenkirchen de uma teologia bíblica que tudo que nós queremos saber daquilo que é realmente teologia está em Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4, nas questões que são parte de 4 pressupostos. Criação, queda, redenção e consumação. Depois daquilo dali, é um desdobramento de toda a teologia. Toda a teologia é um desdobramento disso e a gente pode enxergar muito bem isso no livro de Apocalipse. Você vê lá no livro de Gênesis a criação do Éden, que a gente vai ver no livro de Ezequiel, chama do Jardim de Deus, tá certo? Quem fala isso é Bruce Walter. Você pode ver a questão do Jardim do Éden, você vê o fruto da vida eterna e nós vemos a questão do portão. Você vê em Apocalipse da mesma forma, uma nova cidade, novos céus, nova terra, em Apocalipse capítulo 21. Nós vemos também a árvore que dá vida a todas as pessoas, e lá é o local, ali é o céu de Deus. Nós vemos isso claramente, a gente pode observar isso de forma pletórica no Antigo Testamento. Mas enfim, a ideia da pedra ali de Jesus são profecias que são dadas e títulos de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 32, vai dizer que a nossa rocha, Moisés dizendo, não é como a deles. Quando ele está falando isso,
Ele está falando acerca, porque no combate, quando existia no combate, as pessoas quando estavam perdendo no combate, os combates geralmente eram feitos nos vales, os combates as pessoas subiam nas pedras para se apoiarem e para lutarem contra as outras nações e ter, digamos que, uma vantagem porque estavam em cima da rocha. O próprio Moisés vai dizer isso fazendo uma comparabilidade em relação aos outros deuses das outras nações, porque está acontecendo o expansionismo e está tendo lutas para que as pessoas adentrem na terra de Canaã. Ele vai falar isso. O próprio texto de Mateus 18 remete de forma indireta ao livro de Isaías, capítulo 28, verso 16. Assim diz o Senhor Jeová: em Sião colocarei uma pedra, pedra esta preciosa, quem nela crê, pedra de esquina, e quem nela crê, não foge. Quando se fala dessa ideia, qual é a ideia que se tem desse texto? É porque nós sabemos que tanto em Jerusalém, nas regiões perto do templo, existia uma ventania muito forte. Essa questão da arquitetura judaica, ela remete até a época de Jesus. Lá se cavava-se para observar se encontraria uma pedra. Essa pedra teria que passar por várias provas. A primeira delas era que era colocado um material inflamado. Depois batia-se nessa pedra, depois colocava para amainar o calor, depois colocava água em cima e depois batia novamente. Se essa pedra não trincasse, ela era apta para ser a pedra de esquina. Era a pedra onde se construía toda a arquitetura da casa. Lá em Mateus 7, 24, Jesus diz o seguinte: a quem assemelharei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sopraram os ventos, correram os rios, veio chuva, combateu aquela casa e aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Nós observamos que os temas bíblicos pautados dentro do próprio livro de Mateus, nós conseguimos observar que também existe no texto do Salmo 118, que vai dizer que essa é a pedra que os edificadores rejeitados que apontam para a pessoa de Cristo. A igreja ela tem essa base na pessoa de Cristo, porque é Cristo que aponta para todas as questões relacionadas à teologia bíblica. O próprio Paul, citando no livro O Pentateuco, ele vai dizer o seguinte, que o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo, os 4 evangelhos é a manifestação de Cristo, o livro de Atos é a proclamação da obra de Cristo, as epístolas gerais, pastorais e eclesiásticas apontam literalmente para a explicação da obra de Cristo. O livro de Apocalipse vai dizer que Cristo retornará. Não existe base para colocar nesse texto do Novo Testamento dentro de uma teologia bíblica apontando para a pessoa de Pedro como a pessoa que seria essa pedra de esquina da onde estava edificada toda a igreja. Olha, meu querido, isso aí a gente tem base para muitas coisas, principalmente pela consubstancialidade doutrinária que o apóstolo Paulo ele coloca dentro do seio da igreja. Isso aí é fato. Não só pela quantidade de cartas que o apóstolo Paulo consegue produzir. Eu vou indicar um livro aqui para vocês que não se encontra mais, que é falando sobre a vida do apóstolo Paulo, de William Buckley, que eu encontrei esses dias. Paulo ele é tão fulcral e essencial como coluna da igreja, que o apóstolo Paulo ele consegue colocar algo que é até odiento dentro do povo judeu e até dentro das nações, porque William Buckley, citando até o próprio Cícero, vai dizer que o povo judeu, dentro da teologia do Segundo Templo, eles se tornam tão abjetos que a questão dentro da tradição oral dizia-se que quando uma pessoa estrangeira pedia uma ajuda do povo judeu, ele era obrigado, digamos que até certo ponto, a mentir e não favorecer aos outros povos, pelo seguinte ponto, porque eles se achavam um povo exclusivista e eles estavam passando um momento tão tétrico e terrível porque estavam em subserviência a um estado do qual era totalmente abjetável e deplorável a ideia para eles. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo é ele que dá essa consubstância. É ele que dá essa consubstancialidade em relação às questões doutrinárias. Você vê a questão da união dos dois povos, quem faz a exegese dos textos é literalmente o apóstolo Paulo e mais ninguém. Paulo tem um cabedal intelectual, não estou dizendo que é superior a outras pessoas, porque Paulo entendia muito bem que ele não participava dentro do colégio dos 12 apóstolos, que ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Eu não sou digno de ser chamado de ser apóstolo, porque fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Você pega lá em Efésios capítulo 2, verso 14... Para com isso, Edu. Meu Deus do céu.
Eu estou voltando a essas questões dessa live porque a gente estava no YouTube, eu não consegui. Mas vejam só, você pega a questão dessa doutrina, da ideia desse novo Israel, que é o povo de Deus, onde se junta aos povos gentios, né, que na cabeça do judeu era todo aquele que não participava e não era herdeiro de Abraão, herdeiro de Abraão. Felipe Bueno, que é isso, meu irmão? Veja, vou perder meu raciocínio aqui. Mas que era aquelas pessoas, o apóstolo Paulo faz uma exegese tremenda do Antigo Testamento. Primeiro ele vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 14, dizendo que Cristo derrubou a parede de separação dos dois povos, fez um, a partir, literalmente, da cruz de Cristo. Por quê? Eles tinham 13 placas, está lá quem cita John MacArthur, no seu comentário, que é um comentário muito grande, que está em inglês, não está traduzido para o português, do cenário tupiniquim, já é 9h30. No cenário tupiniquim, ele vai dizer que existiam 13 placas, porque Herodes, ele constrói como uma questão política, né? E ele vai ser, digamos que ele pensava que iria ser lembrado pelas suas construções, ele constrói o pátio dos gentios, aonde lá o judeu poderia exercer a pena capital se o gentio a passar sobre aquela parede. E Paulo vai dizer que dos dois povos Deus fez um. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, verso 7, que o evangelho primeiro foi pregado a Abraão no Lech Lechá. Sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Não tem base para dizer que Pedro é a pedra de esquina ou a pedra citada em Mateus 16, 18, porque a gente vê essa questão até de materialidade. O apóstolo Paulo ultrapassa ele sobejadamente em relação a isso. Por incrível que pareça, eu encontrei poucas obras falando sobre Pedro. Quem fala isso é Oscar Cullmann, que vai dizer essa questão. Eu não estou entendendo nada que vocês estão falando, não estou conseguindo nem acompanhar o que vocês estão colocando aqui. Então vamos lá. Com relação a isso, da questão da igreja, a igreja, como diz François Turretino no seu terceiro livro de compêndio de teologia apologética, página 17, ele vai dizer que a igreja ela nasce na Trindade, ela é mediada por Cristo e através de Cristo vêm os seus benefícios. Seria até um erro crasso dizer que outra pessoa seria a pedra fundante e doutrinária da igreja, a não ser a pessoa de Cristo. Toda a exegese passa do pressuposto de uma exegese totalmente cristológica. Ah, não, porque a questão do artigo feminino sobre a pedra já está mostrando que tem um artigo feminino. No caso do Petros, né? Nem artigo tem, em caso de Petros, é um nominativo singular masculino. Por isso que a ideia de pedra é um título cristológico. Eu indico uma obra muito boa do Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento, e outras pessoas. Lógico que tem outras pessoas de um cabedal intelectual elevadíssimo, como D.A. Carson, que defende ali a primazia de Pedro. Inclusive ele defendeu isso aqui, mas é totalmente abjeto essa ideia, tá certo? Porque a ideia de Mateus 16, 18, a ideia de Mateus 16, 18 é uma ideia totalmente missiológica. Quando Jesus disse que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, é só você pegar, só é ver a questão de um contexto. Eles estão em Cesareia de Filipo. Herodes, como ele é vassalo e caudatário do Império Romano, ele, a título de início, ele recebe esse título de dominador do povo judeu, porque o seu pai é babão do Império Romano, Antipas. Da ideia de Antipas. Antipas, ele como é Edumeu, descendente direto de Isaac, ele é do povo Idumeu, ele recebe esse título para ficar em Jerusalém, tomando conta aos olhos do Império Romano, porque em 63 o general Pompeu invade Jerusalém, porque tem uma briga entre os irmãos sobre a questão da posição e da titularidade sobre a epitome de Jerusalém. O general Pompeu vem, participa de um virado, aquela confusão, e depois, mais na frente, o Império Romano concede esse título a Herodes. Herodes, em homenagem a Roma, ele coloca várias cidades com o nome de César. Jesus está em Cesareia de Filipo. Lá, na teologia do Segundo Templo, a gente vê isso. A gente vê isso. Que nada, Felipe, que é isso? A gente vê isso no novo dicionário de J.D. Douglas, editado pela editora Vida Nova.
Vida Nova não, é Editora Vida, nós vemos isso porque lá naquele lugar existia um culto ao deus Pan, que foi dado por Antíoco II, que é o marido daquela mulher chamada Laodice, por isso que o nome da cidade Laodicea não só em um lugar, mas em vários lugares. E o que é que acontece? Por ter este culto lá, por ter essa dominação helênica, nós sabemos que o culto ao deus Pan, que é metade carneiro e metade homem, esse culto, ele corria atrás das ninfas. E o culto, tem um livro chamado de Geobelia, você se torna aquilo que você adora, e a ideia de adoração passava por esse pressuposto que era contrário totalmente à ética judaica. Quando Herodes reconstrói essa cidade chamada de Cesareia, ele coloca toda a cultura romana dentro daquela ambiência. Quando os rabinos passavam por aquele lugar, eles utilizavam várias palavras tóxicas, diziam que era o seguinte: aquele lugar não tem salvação porque ali é o portão do inferno. Jesus necessariamente chama os seus apóstolos para aquele lugar e diz que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a ideia de como é que se abre um portão. O portão se abre com a chave. Essa é a ideia. O primeiro não-judeu convertido ao cristianismo morava lá, no inferno, que é, no caso aí, Cornélio. Cornélio, diz a Bíblia lá em Atos capítulo 10, que Cornélio, Deus se tornava comprazido pelas suas orações e pelas suas esmolas. E ele tem uma teofania, e nessa teofania aparece um anjo mandando ir na casa de Pedro. Pedro está em Jope, ele tem uma visão de um lençol que vai descendo do céu, com répteis que não participavam do corché judaico. O que é que ele vai dizer? Ele vai escutar uma voz do céu, mata e come. Ele mostra que o contexto judaico ainda está inflamado tão grande dentro do seu coração, porque ele vai dizer o seguinte: nunca comi uma coisa tão impura. E Deus, essa voz do céu, nunca comi uma coisa. Não diga que é impuro aquilo que o Senhor santificou. Chega aos mensageiros de Cornélio, quando ele chega na casa de Cornélio, o exórdio da homilia de Pedro é: bem sei eu que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, no verso 28. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo um bem a todos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando ele termina de falar isso, o Espírito Santo cai, as pessoas têm uma manifestação epifânica de Xenolália interpretando como sinal soteriológico. E Pedro observa isso porque o divisor de águas entre os dons do Antigo Testamento e do Novo, justamente ao produzir línguas estranhas. E ele começa a entender que o que aconteceu com os apóstolos no início, aconteceu também aos gentios, e eles louvavam a Deus porque a salvação também chega aos gentios. A prova é disso que em Atos capítulo 11 existe um conselho, porque é para dizer para Pedro que não é lícito a um judeu entrar numa casa do não-judeu. E ele vai explicar isso dizendo que a salvação também chegou lá através da produção de línguas estranhas. Essa é a ideia. Esses camaradas são... Vou ter que assistir depois. Ah, tá certo, Evandro. Depois vai ficar gravado, né? Eu tô assim, fazendo assim de forma fortuita, tá? Essa questão. Mas, por exemplo, a igreja ela é fundada na pessoa de Cristo. Isso aí é fulcral, isso aí é essencial. E se a gente for levar a questão de governo de igreja, se eu for falar aqui, porque a palavra eclesia nasce no contexto de democracia. Democracia é a participação de todos em decisão. Aplicado isso no contexto da igreja, a questão é que as pessoas deliberam ideia em torno de um magistrado, porque no Fórum Romano era o magistrado quem decidia as coisas. Só que o magistrado da igreja não são os apóstolos, nem tampouco o corpo eclesial, é a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo, ela é descrita a partir daquilo que está positivado. É aquilo que está escrito. Por isso que as citações de dubiedades de pensamento, tanto do apóstolo Paulo e os demais, é a palavra graptai, que é uma ideia que está um verbo que está no action start, que está no tempo perfeito. O tempo perfeito é uma ideia que aconteceu lá atrás e os seus efeitos continuam. Por isso que a ideia do tetelestai está consumado. É aquilo que aconteceu lá atrás,
na cruz de Cristo e os seus efeitos continuam ainda hoje. A mesma ideia quando na citação o apóstolo Paulo tem essa exegese que a gente chama de Haran, que participava também de uma metodologia exegética, principalmente do rabino Iliel, e a escola de Iliel, da onde Paulo também participa, que é juntar dois textos e assim fazer por exemplo, vários, né? Ele faz várias citações. Por exemplo, quando vai falar sobre a salvação, Romanos capítulo 10, verso 13. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2. Como invocarão se não crerão? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí ele vai dizer de novo Isaías 52, 17. Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anunciam o evangelho. Depois Isaías 53. Ele vai dizer, mas a Bíblia havia predito que nem todos deram crédito à salvação. Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que isso a gente chama de eco intertestamentário. Isso, quem fala isso é o Norman Gleiler, ou na questão de temas longitudinais, citado naquela obra do Sidney Gredanos, texto antigo e pregador contemporâneo. Romanos 10 e 17 é o eco de Deuteronômio capítulo 6 e verso número 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o nosso único Senhor. Esse magistrado é a pessoa de Cristo a partir das questões ditas. Por exemplo, o próprio Justino Mártir, quem vai estar aí, Seaster McGrettel, naquele livro Teologia Histórica, eles vão dizer claramente, ele vai dizer claramente que a Bíblia do pessoal do primeiro século é o Antigo Testamento. O próprio Tertuliano, Orígenes vai fazer isso, ele tem até uma obra relacionada à crítica textual, que é o Exapla, ele pega várias traduções do Antigo Testamento. O próprio Justino Mártir, naquele livro Diálogo contra Trifão, que é um judeu, ele vai pregar mostrando que as profecias do Antigo Testamento apontam para Cristo. Ele vai dizer também que eram lidas as obras dos no caso, o Antigo Testamento e as obras dos apóstolos eram feitas uma oração na igreja e o pessoal entendia muito bem porque isso era participação. A ideia do magistrado da igreja é a pessoa de Cristo, que a gente vê a pessoa de Cristo entende muito bem, principalmente a partir daquilo que está escrito. Não é a ideia, lógico que a igreja tem que ter, por favor, não sou abjeto à autoridade. Eu não vou dizer igual a Bonifácio VIII, que disse que todo aquele que não submetesse à autoridade do Papa, essa pessoa não tem salvação. Ou até no concílio no concílio de Latrão, que vai dizer que para a pessoa ser salva tem que, no mínimo uma vez por ano, confessar os seus pecados à igreja. Isso aí não tem nada a ver. A salvação é extra ecclesia nulla salutis. Essa ideia é totalmente abjetável, tá certo? Mas eu, por causa do horário, queridos amigos, eu moro aqui no privê, tá certo? E eu vou ter que fazer isso em outro momento. Eu vou deixar essa live aí gravada aí, tá certo? Foi uma questão fortuita, tá certo? Não foi nada orquestrado. Em relação a isso, tem muito mais coisas para a gente falar. Diga aí que essa questão é bem exordial. Depois aí o próprio Felipe, não é? Que é meu parceiro teológico, uma das pessoas que são, né, essas pessoas maravilhosas que a gente tem contato, tanto Júnior Nadeia como o próprio Edu Moura, que são pessoas que me ajudam constantemente para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra inenarrável, incomensurável ter vocês nesse hall de amizade via internet. Não pode não. Queria eu, não pode não, varão. Aqui a situação é periclitante. Eu moro aqui, em cima aqui da minha casa, tem uma recém-nascida. Do lado da minha casa também tem uma recém-nascida. E eu falo um pouco alto. Deu para perceber isso. Infelizmente eu não posso. Mas eu quero agradecer desde já vocês aqui. Eu sei que vocês, né, estão falando muitas coisas pelo vínculo afetivo, mas que Deus abençoe a todos. Da próxima vez a gente trata outras coisas, tá ok? Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felipe, falar conosco lá no WhatsApp, Júnior e os demais, tá certo?